Eu tô ouvindo aqui no meu fone de ouvido reformado a historiadora falando sobre os 200 anos da colonização germânica no Brasil. E ela vai logo falando de cara que não é alemã, porque a Alemanha só foi realmente virada uma nação no final do século XIX, 1880 e alguma coisa. Eu vou deixar aqui as informações para quem quiser e tiver interesse mais saber sobre a história. É bem curtinha, ela fala alguma coisa sobre a saga dos germânicos para se estabelecer, ela fala também sobre a questão da escravidão e as ideias dos abolicionistas, o Dom Pedro. Mas não é nada disso que me interessa, não. O que me interessa mesmo é a respeito da fé. Ter fé não é questão de querer ou não querer. Você geneticamente tem fé. Isso faz parte da evolução. Existe o gene divino. Esse gene propicia que a pessoa acredite. Ela é dotada desse gene. Então você não vai chegar aqui e falar assim, não, eu vou ter fé porque eu quero ter. Não, você tem fé porque você tem habilidade, tem propensão. Você está habilitado a ter fé. Agora tem os caras que não têm. E o cara que não tem fé, ele não vai ter fé. Porque ele não está habilitado para isso. Ele pode até entender. Tem gente que nem entende. E aqueles poucos que não tem, não adianta acreditar que não vai ter mesmo. Esse consolo, esse apoio que as pessoas que têm fé gozam, os infiéis não têm que encarar a coisa de outra forma, sem fé. Isso me fez lembrar sobre a pessoa ter apoio psicológico, emocional, dentro de uma religião, dentro de uma seita, enfim. Eu acredito muito nisso. O que me incomoda são aquelas pessoas que se aproveitam dessas muitas pessoas que têm fé. Eu acho que é quase igual ao corrupto. Veio junto com esse povo um pastor. Eu acredito que tem muita gente que tem fé, que tem religião e que realmente é sincero e devoto, com amor, com franqueza, sem nada a ganhar com isso, a não ser a paz espiritual. E eu tava ouvindo falar aqui sobre esse pastor que veio junto. Pô, o cara tinha fé e tinha devoção e era um cara dedicado realmente, né? Trazer um grupo de protestantes num país católico e com um pastor luterano, o cara tem que ter muita fé mesmo. O cara tem que estar muito afim de ajudar a comunidade, né? E o cara passou os diabos aqui. Mulher morreu numa viagem, o filho que nasceu na viagem morreu pouco tempo depois. A comunidade, ela estava sem o amparo governamental que merecia. A Igreja Católica não achou muito legal esses luteranos protestantes invadirem aqui o cantinho deles aqui. Colocaram muita dificuldade pro pobre do pastor. O cara tinha vontade mesmo. A historiadora fala a respeito da ideia do José Bonifácio e do Dom Pedro acabar com o racismo, fazendo uma miscigenação. Eles acreditavam que a solução e a boa ideia seria o Brasil ser de mestiços e tolerantes uns aos outros. Eu acho que é uma boa ideia também, não vejo problema nenhum não com os mestiços, inclusive eu sou mestiço. Então não tenho problema nenhum com esse tema não. Meu sobrinho, ele é um japonesinho, bem japonesinho, Thiago, e ele é casado com uma moça negra e tem duas filhinhas lindas também. A ideia do Dom Pedro não era tão ruim assim, né? O problema é o que foi feito com ela, né? Essa miscigenação aí, os mais bondosos, acredito que nem acreditava Dom Pedro, seria bom para ter tolerância e ajudar a acabar com a escravidão. Agora, você traz um grupo de alemão não, germânico, coloca todo mundo junto formando uma colônia. Ele
eles vão se misturar como? Na prática, zero, né? E realmente foi o que aconteceu. Seria mais econômico, em vez de gastar dinheiro com esses colonos todos, assentando, dando terra e tal, que se pegasse os escravos e desse terra para eles, né, formasse umas colônias afro-brasileiras, e eles com certeza iam se desenvolver mais do que tentar fazer essa ideia aí de miscigenar sem ter um planejamento melhor. É fácil eu achar as coisas aqui, bonitão, caminhando. Difícil é lá no tempo do Império, com um monte de fazendeiro, dono de escravo, você pegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai abolir os escravos, vai dar terra, vão dar ferramenta. Com certeza os caras não acharam tão legal essa ideia assim.